Amém, queridos. Glória a Deus. Semana passada eu falei assim, noite de casa cheia, ainda não de pessoas, mas da presença. E essa semana, olha só, casa cheia de pessoas. Você pode dar um aplauso ao nosso Deus? Aleluia! Quanto mais pessoas nesse lugar, mais vidas alcançadas, mais corações ministrados, transformados em nome de Jesus. Tivemos até que colocar mais cadeiras naquele canto, né? Chegou uma turma linda, abençoada aí, então que bom que vocês vieram. Se chegar mais gente, tem mais cadeira lá em cima, aí pode trazer também. A nossa equipe que não está de serviço, como sempre, pode sentar, tem lugares aqui na frente, pode pegar a cadeira lá em cima também. Vamos ser ministrados pela palavra do nosso Deus, e eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Efésios. Cadê o povo da casa? Ah, bom. Vamos de novo. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Efésios. Aê! Efésios capítulo 4, versículo 22. Tá ótimo assim o fundo musical, pelo menos para mim aqui tá muito bom, pode manter assim, tá? Efésios capítulo 4, no versículo 22. Te dá mais 10 segundos para você folhear e achar. Quem tem a Bíblia digital é mais fácil, né? Aí tá em vantagem aí com os irmãos que têm papel. Diz assim a palavra do Senhor: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui é o texto que nós vamos trabalhar na noite de hoje. O tema que Deus colocou no meu coração para essa noite, ele é um tema muito pertinente para as nossas vidas e para o nosso cotidiano, que é a respeito de ciclos comportamentais que eu e você viemos trazendo ao longo da nossa história, passado de geração em geração, vem dos nossos avós, vem dos nossos pais, vem para nós e vem, consequentemente, vai para os nossos filhos, nossos netos e assim por diante. E esse ciclo não necessariamente é um ciclo bom. Muitas das vezes ele é um ciclo comportamental ruim, negativo. Hábitos que não deveríamos cultivar e manter, mas ainda assim mantemos. E a necessidade de nós interrompermos eles, quebrar esses ciclos, para que a nossa vida não seja prejudicada e principalmente a vida da próxima geração, daqueles que foram confiados a nós encaminhar. E aí, você que é pai, eu estou falando com você. Você que é mãe, eu estou falando com você. Você que tem sobrinhos, sobrinhas, também é para você, tá bom? Então fala para quem veio com você aí, você precisa quebrar o ciclo. Todo mundo adora, né, olhar para o lado e falar para o irmão. Tô brincando, eu sei que vocês não gostam, mas é para você. Gosta? Então fala de novo, Kelly, para o Bruno. Aí, e agora ela fez botando o dedo na cara, quebra o ciclo. Voz de profeta. Esse é o título da nossa mensagem, irmãos. Quebre o ciclo. O texto que nós lemos aqui, em Efésios capítulo 4, ele vai nos falar a respeito de uma mudança de vida que Deus espera de todo cristão. Você é cristão, você entregou sua vida a Jesus. Então, há uma expectativa de Deus, uma necessidade de você corresponder ao que Deus espera de você. E essa expectativa, ela é, de acordo com a palavra, uma mudança de vida. E o texto que lemos, ele diz que a gente deve fazer o seguinte: deixar para trás a velha natureza, a velha maneira de agir, de viver, de pensar, as velhas ideias, os velhos vícios, aquilo que antes talvez considerávamos que era bom para nós. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, o velho homem precisa morrer e ser deixado no passado. O segundo passo que o texto nos diz é o quê? Se permitir mudar na maneira de pensar. Se revestir,
deixar para trás a velha natureza e se permitir mudar a maneira de pensar, ou seja, renovar o seu entendimento. Porque muitas vezes a mudança que eu e você precisamos estabelecer na nossa vida começa na mente. Se nós não aceitarmos que precisamos mudar, que estamos errados e que há uma necessidade de quebrar os padrões comportamentais ruins que a gente vem trazendo ao longo da história, não vai adiantar. Deus não vai fazer isso por você, irmãos. Deus não vai pegar na sua mão, bater com ela na sua testa igual criança, né? Mão mole, e dizer, cabeção. Não. Nós precisamos ter essa atitude, dar o passo, seguir em frente. E o terceira recomendação da palavra é se revestir da nova natureza, ou seja, querer viver essa nova vida em Deus. Você precisa querer deixar o velho homem para trás, querer mudar o seu pensamento e entender, eu preciso mudar, e dali em diante você precisa assumir um novo comportamento, uma nova atitude diante do Senhor. Porque é exatamente isso que o texto está falando, de uma mudança de comportamento. Os velhos hábitos que tínhamos antes de Jesus devem ficar no passado e não podem fazer parte do nosso presente. Quem dirá do nosso futuro, não é verdade? Então, essa é exatamente a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Deus não te tirou do mundo, Deus não te resgatou do lamaçal de pecado que você vivia, para que você continuasse cultivando hábitos que você tinha lá fora, vícios que você tinha lá fora. Deus te trouxe do mundo para dentro da sua presença, Ele te trouxe para dentro da mesa, te colocou no lugar na mesa e disse, filho, agora o que você fazia não cabe mais fazer. Os comportamentos que você tinha antes de me conhecer, antes de entregar a sua vida para mim, não podem mais acompanhar a sua história. Porque a história que Deus tem para mim e para a sua vida, ela não pode ser atrelada ao que fazíamos antes. Ela precisa ser uma nova vida totalmente condicionada à vontade de Deus. E aí para pensar nesse primeiro ponto, se o que você fazia antes, Deus realmente te diria assim, filho, pode continuar fazendo. Você pode manter esse padrão de comportamento que talvez você vem replicando geração após geração. Você vem trazendo dos seus avós, que passaram para os seus pais, que passaram para você. Padrões esses que não podem mais fazer parte do nosso cotidiano. E como que um comportamento é formado? E aí eu preciso da sua atenção redobrada. Acho que você já está prestando atenção, mas redobre a sua atenção. Todo comportamento ele é formado a partir do meio em que vivemos, a partir das influências que recebemos. Na psicologia, o comportamento é o conjunto de atividades e reações de um indivíduo ao ambiente que ele está inserido. Eu vou destrinchar isso um pouco mais para você. Se você começa a conviver muito com pessoas que reclamam o dia inteiro, o que vai acontecer com você? Você vai reclamar, é claro. Aquilo vai ficar tão natural para você que você vai começar pouco a pouco a se entregar para aquilo. Você antes não reclamava, não murmurava, mas você começou a conviver num ambiente, pode ser no seu ambiente de trabalho, com pessoas extremamente negativas, murmuradoras. Cedo ou tarde, elas vão influenciar a sua vida de tal maneira que vão mudar o seu jeito de falar. Ao mesmo também acontece se você conviver com pessoas, por exemplo, que falam palavrão. Pessoas que têm o hábito da boca suja aí, né? Se você está num ambiente que você convive com elas e está recebendo influência delas, cedo ou tarde vai escapar uma palavra que não devia da sua boca. Cedo ou tarde você vai acabar se deixando levar pelas más influências e vai sair um palavrãozinho aí, né? Se você convive, por exemplo, com pessoas que gostam de rock and roll, você vai começar a gostar de rock and roll, enfim, acho que já deu para entender. O meio onde você está inserido, o local da onde você está recebendo influências, determina o comportamento que você tem com você mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. E se você conviver então com pessoas pacíficas e educadas, por exemplo, o seu comportamento, a sua maneira de viver vai ser o quê? Vai ser essa também. Por isso a importância, irmãos, de você
estar inserido num ambiente como esse, num ambiente cristão, você estar frequentando uma igreja. Por quê? Porque aqui você vai receber referências de acordo com a palavra de Deus para a sua vida. Você está num ambiente onde as pessoas que estão aqui, teoricamente, são pessoas já convertidas, pessoas que já tiveram essa mudança e estão aqui para te ajudar a influenciar a sua vida de uma maneira positiva. Então assim, você só não muda se você não quer, mas nós vamos fazer de tudo para você querer. A gente vai dar esse empurrãozinho aí. Então eu e você somos o reflexo do meio em que estávamos e que estamos vivendo. E por óbvio, se eu e você recebemos influências de quem está ao nosso redor e do local onde estamos, automaticamente o contrário também é verdade. Nós também passamos influência, nós também ministramos influência na vida das pessoas que convivem com a gente. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque esse primeiro ponto é muito sério. A influência que exercemos sobre aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os que são da nossa casa. Principalmente aqueles que estão dentro do nosso lar e que precisam receber de nós um direcionamento dos céus para a sua vida. Qual é o grande problema de eu e você não quebrarmos um ciclo comportamental ruim? Por exemplo, você vem de uma família totalmente disfuncional, onde os seus pais brigavam, onde os seus pais se xingavam, onde você não recebeu amor, onde você não recebeu carinho, onde você viu seu pai talvez batendo na sua mãe, onde você viu o seu irmão se drogando, a sua irmã indo para a prostituição. Eu não sei, eu tô jogando situações, mas o problema é que se você não quebrar esse ciclo, essas influências que chegaram sobre a sua vida e que formaram o seu comportamento, sem perceber, talvez você esteja passando isso para aqueles que não deveriam receber esse comportamento negativo, que são seus filhos, que é a sua esposa, que é o seu marido. Existem pessoas, irmãos, que elas são o reflexo da vida dos seus pais, sem tirar nem pôr. Nós fazemos alguns atendimentos e a maioria dos casos você começa a puxar o problema um pouco mais em cima e você vai indo, mas como que o seu pai te tratava? Como que a sua mãe era dentro de casa? E você começa a ver que aquele comportamento que existia na geração anterior não foi quebrado, não foi rompido esse ciclo ruim e passou para o filho. E esse filho que agora é pai, está passando para a próxima geração também. E é nesse ponto que eu quero desenvolver a nossa mensagem de hoje, é nesse ponto que eu quero gastar o nosso tempo aqui, porque, irmãos, há uma responsabilidade de Deus sobre mim e sobre você, acerca da família que Deus confiou para nós. Você recebeu a doce missão e a linda missão de encaminhar seus filhos na presença de Deus, nos caminhos do Senhor. A palavra diz para você ensinar os seus filhos no caminho. Só que como é que você vai ensinar da maneira certa se você ainda vive num padrão errado? Se você ainda mantém comportamentos do velho homem que você já devia ter deixado para trás quando você se converteu? Como é que você quer poder encaminhar, dar uma direção, um destino profético para a vida dos seus filhos, um destino de bênção para a vida deles, se você não mudar a maneira com qual você agia com eles, quando você não tinha Jesus? Você continua reclamão, você continua briguento, você, mulher, continua cheia de querer dar sermão no seu marido, e aí automaticamente os seus filhos acabam vendo isso, e no psicológico deles, no subconsciente, eles estão entendendo que esse é o padrão de uma família. E pior, de uma família cristã. E lá na frente, quando eles tiverem a família deles, eles vão replicar esse comportamento dentro do seu lar. Se você não quebrar esse ciclo, se você não romper essa roda que está na sua vida, que você vem trazendo geração após
geração. Então há essa responsabilidade e que um dia nos será cobrada. Um dia estaremos todos nós diante do Senhor e Ele vai dizer assim: deixa eu ver as tuas mãos. Ou seja, haverá uma prestação de contas daquilo que fizemos. Não só com a nossa própria vida, não só com o que eu fiz comigo mesmo, mas com o que eu fiz com a família que Deus me confiou. Como eu tratei a minha esposa, como eu tratei os meus filhos. Se no momento que o meu filho precisava de encorajamento, se no momento que o meu filho precisava de uma palavra de ânimo dizendo que ele era capaz, eu o encorajei ou eu o xinguei dizendo: você é um burro, você é um idiota, você não nasceu para dar certo mesmo, olha que nota ridícula você tirou na prova. Às vezes é meio chocante a gente falar isso, irmãos, mas infelizmente é a realidade de muitos lares, é a realidade de muitas famílias que não passaram por esse processo de transformação de comportamento. Mais do que você querer mudar a sua vida e se salvar, você precisa mudar o seu comportamento, para que através da sua influência, do seu exemplo, você possa ensinar aqueles que estão dentro da sua casa sobre salvação também. A palavra de Deus no livro de 1 Reis, e aí eu vou pedir para a nossa equipe de mídia projetar para nós, 1 Reis no capítulo 16, ela vai trazer o início de uma história de comportamentos que foram passados geração após geração e que não foram quebrados. E você vai ver o resultado final desse ciclo. Projeta para mim 1 Reis, capítulo 16, versículo 25 e 26. Está ali. Onri, vamos chamar de Onri, né? Acho que fica melhor. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Aqui nós temos a primeira geração, Onri. Ele foi um rei que foi muito pior, muito mais mais mal não existe, né? Ele fez coisas muito piores do que todos os reis que o antecederam diante do Senhor. Ele foi um homem maligno, por assim dizer, né? Não chamá-lo de ímpio. Agora, nós vamos ver a sucessão de Onri. Vai até o versículo 29. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Olha só, o seu pai, Onri, já tinha feito coisas piores do que todos os reis que o antecederam. Mas o seu filho, Acabe, seguiu o caminho do seu pai e fez ainda pior. Ele conseguiu ser pior do que o próprio pai. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi ainda mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Versículo 33. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Um comportamento errado do seu pai, que foi passado para o seu filho, que não foi quebrado, e sucedeu uma geração pior do que a anterior. Vamos ver o reflexo da geração seguinte do rei Acabe. 1 Reis 22, versículo 52. Agora nós vamos ver sobre Acasias. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 10º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Pois andou
nos caminhos do seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu Baal e o adorou, como o seu pai havia feito antes dele, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel. Você vê o reflexo de um comportamento negativo que não foi quebrado, onde não houve arrependimento, onde não houve mudanças de atitude, e esse comportamento de ser mal diante do Senhor, esse comportamento de fazer o que era mal diante de Deus, foi passado do avô para o pai e para o neto. E esse neto, consequentemente, fez tudo o que era passado de geração em geração. E isso me faz refletir sobre qual legado espiritual eu e você temos deixado para os nossos filhos. Irmãos, o que nossos filhos têm visto dentro da nossa casa? O que nossos filhos pensam a partir das nossas vidas quando o assunto é Deus e a igreja? Será que eles têm visto exemplo de pais e mães que amam ao Senhor e que eles podem dizer: o meu pai e a minha mãe são homem e mulher de Deus. O meu pai e a minha mãe, eles amam a obra do Senhor. Eu vejo meu pai e a minha mãe orando uns pelos outros sozinhos. Eu vejo meus pais lendo a Bíblia, eu vejo os meus pais assistindo pregação, ouvindo louvores. Ou será que nossos filhos, se fôssemos perguntar para ele o que eles enxergam dentro de casa, eles responderiam que talvez enxergam um lar totalmente desestruturado, pais e mães que brigam entre si, hábitos nada saudáveis. Quem sabe seu filho te pegou vendo pornografia, quem sabe sua filha pegou você falando com outra pessoa que não devia. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas uma coisa eu sei: há uma responsabilidade sobre a minha e a sua vida a respeito da próxima geração, e uma responsabilidade que nós um dia prestaremos conta diante de Deus. Se não quebrarmos esse ciclo, se não rompermos esse padrão de comportamento, que talvez você não queria que fosse assim, mas você aprendeu assim, mas você não quebrar isso, os seus filhos estão com o destino deles comprometidos por culpa sua, por responsabilidade sua, que não quebrou o ciclo, não fez a mudança de comportamento que um dia precisava fazer. Será que um dia no futuro nossos filhos poderão dizer que estão firmes com o Senhor, porque aprenderam através do meu e do seu exemplo, a seguir um exemplo de fé, de integridade dos seus pais? Ou ao contrário, ou será que um dia lá na frente eles vão dizer que estão fora da igreja, porque não viram em nós um padrão, um comportamento que os fizesse se apaixonar por Deus e pela igreja de Deus? Irmãos, quem caminha com a gente aqui sabe que a gente pega muito no pé por causa disso. Há uma responsabilidade muito séria sobre nós de encaminharmos essa próxima geração. E o que não fizermos hoje, o problema que não solucionarmos hoje, será o problema dos nossos filhos amanhã. A pastora me encaminhou um vídeo muito interessante a respeito de uma pregadora americana, onde ela falava assim: toda luta que você, pai e mãe, deixam de lutar, é uma luta a mais que você deixa para o seu filho lutar por você. Todo posicionamento que você deveria tomar e não tomou dentro da sua casa, dentro do seu lar, na responsabilidade que foi confiada a você sobre seus filhos, toda atitude que você deveria ter tomado e não tomou, é um problema a mais que você deixou para o seu filho resolver lá na frente, que ele não precisaria sofrer por causa disso, mas agora ele sofre, por conta de pais frouxos que não se posicionaram e não tiveram atitude diante do Senhor, de abandonar a velha natureza, mudar o seu entendimento e se revestir da nova natureza em Cristo Jesus. Então, irmãos, a maior riqueza que você pode deixar para os seus filhos, não ache que são seus bens,
não é o carro que você comprou, não é o apartamento que você tem, não é o patrimônio que você está construindo. A maior riqueza que você pode deixar para os seus filhos é um legado de fé e amor por Deus, por Jesus, pela igreja e pela palavra do Senhor. Queridos, se eu e você um dia chegarmos ao final da nossa vida e não tivermos deixado nada espiritualmente bom plantado para os nossos filhos, nós fracassamos como pais. Nós teremos fracassado na missão que Deus confiou para mim e para você. Há uma responsabilidade sobre você, meu irmão, e você está sendo alertado nessa noite sobre isso. Há uma responsabilidade sobre mim, que primeiro fui alertado, de não nos desviarmos da palavra do Senhor e ensinarmos os nossos filhos no caminho. Mas para isso, os nossos filhos precisam ver em nós esse exemplo a ser seguido. Eles precisam olhar para mim e para você como pais e mães que amam ao Senhor, que se entregam ao Senhor em amor, em adoração. Nós já falamos aqui na igreja o que os seus filhos olham para você fazendo durante o louvor. Será que eles olham para você de mãos levantadas, rendidas em adoração a Deus? Ou se eles olharem para você, eles vão encontrar você talvez com a mão no bolso, olhando para o teto, olhando para o celular? Que tipo de exemplo é esse que eu e você estamos passando para aqueles que foram confiados a nós como sendo o futuro da igreja? Que tipo de exemplo estamos dando para os nossos filhos? Essa é a mensagem dessa noite. Eu fui o primeiro convertido da minha casa. Antes de mim, não havia nenhum crente na árvore genealógica da família, Fran. Nenhum. Eu fui o primeiro. E quando eu me converti, eu escandalizei a minha mãe e o meu pai. Eles disseram assim: por que você já não vai morar na igreja? Pega um colchão e vai dormir lá. Porque eu me entreguei com tanta intensidade para aquilo que eu encontrei, que transformou a minha vida por completo. E eu entendi que aquele era o único caminho, era a única maneira de realmente se viver. E quando eu me posicionei em Deus, mudando o meu padrão de comportamento, eu quebrei um ciclo de não convertidos que estava na minha família. Poderia ter passado a próxima geração sem um crente, poderia ter passado a geração seguinte sem um crente, poderia ter passado lá para os meus bisnetos, talvez, mais uma geração sem um crente. Mas graças a uma quebra de comportamento, uma quebra de padrões que vinha sendo estabelecida na minha família, geração após geração, a minha sucessão, a minha posteridade, será uma posteridade abençoada no Senhor. Um dia, meus bisnetos, meus tataranetos, que eu espero poder conhecê-los, mas um dia eles vão olhar para trás e vão dizer assim: Darley, houve um homem na minha família que se posicionou diante do Senhor, entregou a sua vida para Deus, e graças àquele posicionamento, graças àquela decisão, hoje toda a nossa família colhe os frutos daquela entrega. Hoje toda a nossa família é abençoada, e pode ser assim com você, irmãos. Por que eu estou te contando? Não é para mérito meu, é para te incentivar e te dizer: você também pode. Está nas suas mãos essa responsabilidade de se posicionar diante do Senhor e quebrar o ciclo que vinha se estabelecendo na sua família, geração após geração. Eu quero que os seus netos falem de você. Eu quero que seus bisnetos falem de você. A minha avó era uma mulher de oração. O meu pai era um homem íntegro, temente ao Senhor, que orava, que lia a palavra. É isso que eu quero que eles falem de você, assim como eu quero que eles falem de mim. Então nós precisamos quebrar esse ciclo dentro do nosso lar, se posicionar no Senhor de uma vez por todas. Hoje não trouxe toalhinha, né? Ficou difícil aqui. Se posicionar diante do Senhor de uma vez por todas e decidir, é uma decisão, decidir, pega mais papel para mim, decidir quebrar o padrão que você vinha vivendo até então. Talvez você venha trazendo muitas coisas ruins
da sua família. E você sabe que é por conta da influência dos seus pais, só que se você não quebrar isso hoje, se você não se posicionar hoje, eu volto a dizer, você está passando para frente um problema que estava nas suas mãos resolver. Muito obrigado, Fernando. Estava nas suas mãos resolver. Então, se você precisa parar de fazer algo, pare. Agora, se você precisa começar a fazer algo, comece. A única coisa que não dá é para você ficar inerte diante dessa situação toda, sabe? Fazendo sei lá o quê e dizendo, meu filho no futuro vai dar tudo certo com ele. Vai, se você se posicionar hoje. Se você for essa referência para o seu filho hoje, vai dar certo. Mas se você não se posicionar, irmãos, o futuro do seu filho está comprometido no Senhor. Porque ele precisa ver em você. Ele não tem que ver em mim, que sou pastor dele. Ele tem que ver em você, que é pai. Você, que é mãe. A responsabilidade é sua, não é minha. A minha responsabilidade é com a minha esposa e com meu filho. A sua responsabilidade é com aqueles que estão dentro da sua casa. Seja sua esposa, seu marido, seus filhos. Então, tome essa posição diante do Senhor, porque há essa responsabilidade de quebrarmos o ciclo e mudarmos o futuro das próximas gerações. Não é porque você apanhava que você vai bater. Não é porque você era xingado que você vai xingar. Não é porque você era humilhado que você vai humilhar. Nada, irmãos, nada justifica um padrão de comportamento errado diante do Senhor com seu filho. Não é porque você cresceu assim, viveu assim, que você vai ter que morrer assim. Ô Gabriela, crente Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Está nas suas mãos a responsabilidade de mudar isso. Então você pode agir diferente, você pode dar sim o que você não teve, se você permitir que Deus te ajude a fazer isso. E aqui eu quero me encaminhar para o final dessa mensagem, te fazendo algumas perguntas. A primeira, você realmente quer manter esse padrão de comportamento que você vem tendo, e você quer que a sua esposa viva se sentindo humilhada por você? Você quer, mulher, que o seu marido viva se sentindo desprezado por você? Você quer, pais, que seus filhos sofram as mesmas coisas que você sofreu? Que eles tenham os mesmos traumas, talvez de infância, que você tem? É isso mesmo que você quer para a vida dos seus filhos? Que eles façam com seus netos o que você fez com eles? Uma negligência, uma imparcialidade de alguém que não se posicionou e não resolveu mudar a história da sua família. Irmãos, não seja negligente sobre isso, pois o Senhor vai nos cobrar a decisão que precisávamos ter tomado e não tomamos. Toda luta que você não luta, você passa para os seus filhos lutarem. E sabe o que isso é? Covardia nossa. De homens e mulheres fracos que não se posicionaram, que não quiseram ter atitude. Mas em nome de Jesus, você foi chamado para ser uma igreja forte, uma igreja posicionada, uma igreja que se levanta no seu lar, na sua casa, diante do Senhor e diz: hoje isso tem um fim, hoje a minha história vai mudar, hoje a história dos meus filhos vai ser outra, porque eu entendi o que eu preciso fazer diante do Senhor, me posicionei e vou fazer isso, custe o que custar, em nome de Jesus. Quero chamar o ministério de louvor aqui em cima.